Se você talvez ainda não se posicionou no Bitcoin, ele pode estar iniciando um processo corretivo que vai te dar a oportunidade para isso. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito de até onde essa correção pode chegar e quais seriam os principais pontos para você observar uma reação positiva no deslocamento de preços. Então, fica meu convite para que tu acompanhe esse vídeo. Sejam bem-vindos todos os amigos que estão chegando agora, ainda não conhecem o nosso canal. Meu nome é Leandro Sander, é um prazer estar falando com você mais uma vez. Eu faço parte da Powerink e no vídeo de hoje minha ideia principal é trazer para ti a nossa opinião frente ao deslocamento de preço do Bitcoin. Até onde pode vir uma correção, quais que são as zonas de resistência, qual que é a região onde a gente vai procurar por compra, qual que é a região onde a gente vai procurar talvez por vendas. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então fica já a minha solicitação para te contribuir com o nosso trabalho. É só tu deixar o teu like aqui embaixo e se tu tiver uma zona específica que tu pensa em fazer uma compra, que tu pensa em fazer uma venda, deixa nos comentários. Vou vender lá por 30.200. Se fizer um pullback eu vou vender. Se voltar para 25.200 no suporte eu vou comprar. Deixa aí teu comentário, porque a gente quer saber qual que é as zonas onde você olha de maneira tanto positiva quanto negativa para as reações do preço, beleza? Então vamos ao vídeo. Mais uma vez, eu quero contextualizar você que a gente já tinha descrito essa região de resistência lá no nosso TradingView. Então, mais uma vez, a importância de nos acompanhar também no TradingView. Meu perfil é Leandro Sander _ lá no TradingView, é só vir aqui, tu vai poder observar que nessa última atualização eu comentei a respeito de Bitcoin estar em uma zona de resistência. Eu fiz um vídeo de 13 minutos, 1.500 pessoas assistiram o vídeo e apenas tivemos 98 likes. Então fica aí meu convite para que tu faça a diferença nos vídeos do YouTube. Não te esquece, deixa teu gostei aí e apoia o nosso trabalho para que a gente continue trazendo conteúdos assim. Então vamos lá, diretamente para o preço, quais são as minhas visões a respeito de correção mais longa e mais profunda e correção mais lateral no tempo? Primeira coisa é, quem disser que o Bitcoin está fraco não está vendo a mesma coisa que eu. Porque assim, o preço ele simplesmente saiu em um movimento brutal de compra, desde o fundo marcado em novembro do ano passado, após a abertura do ano de 2023, foi só sucesso. É o ativo que mais está performando em 2023, não tem comentários que façam o Bitcoin ter qualquer relação ao mercado pessimista atualmente. Desde a abertura do ano, o preço simplesmente disparou e continuamos muito fortes, tá? As minhas correções válidas para o preço a partir do momento em que ele testou uma resistência muito relevante, observa aqui, eu vou trazer para vocês apenas uma lembrança do que o preço sofreu no passado. Observa aqui, ó, aqui o preço teve suporte, suporte mais uma vez, suporte, suporte. Aqui o preço brigou muito e a partir deste nível a gente fez um rompimento abaixo. Então era já no mínimo esperado que os preços ao testarem esta região sofressem pelo menos uma correção mais lateral. Quais seriam as zonas em que a gente está disposto a observar uma correção mais lateral? Bem, atualmente é nesta zona plotada em vermelho, ok? Então acima aí já dos 29 mil a gente já poderia começar a ter uma certa situação em que o preço já sentiu um pouco de rarefeito, estamos muito alto, talvez a gente venha para uma correção mais profunda ou mais lateral, visto que quando a gente olha gráficos como o semanal, observa como os preços eles já fizeram uma movimentação extremamente impulsiva. Quando a gente pega e simplesmente bota uma média móvel de 20 períodos, tá? Então uma média móvel bem simples, tá? Uma média de 20 períodos, a gente já vê que o preço está bem afastado da média móvel de 20. Isso significa que a gente está um tanto quanto esticado. Quando a gente pega aí as bandas superiores da Bollinger, a gente já está trabalhando lá em cima no semanal, algo que o Bitcoin ele costuma fazer só quando entra em uma forte movimentação de tendência. Então, fica dois alertas aqui. Primeiro, é que o mercado está muito forte. Esse é o primeiro alerta. Então, qual que é o segundo alerta? O segundo alerta é,
Por mais que nós estejamos em uma zona de resistência, a gente não pode descartar uma correção mais lateral, mais breve. Por quê? Porque o mercado, quando está muito forte, ele não corrige no preço, ele corrige no tempo, ele fica de lado, a fim de construir um preço médio e as médias voltarem a testar os preços e, por consequência, a gente ter uma reacumulação para o preço continuar subindo. Então, ali que fica a tua interpretação do mercado. Muitas vezes a gente fica buscando uma correção muito profunda e observa que nos ciclos passados, essa perna de alta depois do Covid não teve correção profunda, elas só foram correções flats. Aqui, nessa perna de alta depois do fundo de 2018, não teve correção profunda. As correções foram laterais apenas no gráfico diário e a gente teve apenas poucas oportunidades para comprar o ativo depois de ele engatar uma forte movimentação. Então, todo o primeiro semestre, a gente pode dizer aqui, do ano de 2018, o início do último ciclo de alta, podemos dizer assim, a gente teve o que como consequência? Os primeiros 6 meses puxando forte uma movimentação de alta. Então, você aqui vai procurar majoritariamente operar na ponta compradora. Os próximos 6 meses foram corretivos. E a partir daí a gente teve a quebra aí da recompensa, o halving, e a gente já sabe qual que é a situação que o preço desenvolve, qual que é o padrão, que é um padrão extremamente otimista e forte, porque a gente tem a quebra da recompensa, o ativo deflacionário, menos oferta de ativo no mercado, por consequência a demanda crescente tende a trazer os preços para cima. A gente pode aguardar algo bem semelhante para este ano. Afinal, a gente marcou um possível fundo no ciclo de baixa e dentro deste período, seja os primeiros 6 meses do ano, a gente quer procurar sim majoritariamente operar na ponta compradora com posições mais relevantes. É evidente que você vai procurar se proteger quando o preço testar zonas como a que está testando agora, que é uma zona de resistência. Mas observe o seguinte: mesmo essa região sendo uma região de resistência, os preços podem simplesmente fazer só uma pausa, uma breve correção e continuar subindo. Então, a região que a gente considera a famosa faixa de Gaza, né, puxando uma retração deste topo até este fundo, está plotada na tela. E nós temos duas situações muito confluentes. Primeiro, observa que nesta última pernada apenas de baixa, os preços indicam que toda essa movimentação teve um ponto máximo de acumulação aqui. Então aqui já é sim para nós uma zona bem relevante dos preços. O que por consequência nos define, além de uma zona que antes era de muito suporte, né, uma zona de bastante resistência e por isso o preço provavelmente está sofrendo aqui. Mas essa zona Fibonacci ainda não foi testada. E quando a gente desconsidera essa zona aqui, a gente cai num certo erro, que é acreditar que o preço vai subir reto. Então, a gente deve considerar essa faixa Fibonacci como pontos muito importantes de resistência, seja para uma correção mais lateral, tá, e continuidade, seja para uma zona de teste e aí correção mais profunda. Como eu comentei para vocês, a gente ainda não está tão próximo do segundo semestre do ano, a gente ainda tem pelo menos aí mais um mês e meio, tá, para os preços testarem zonas como essa. E a partir desse teste, talvez a gente comece um processo mais corretivo, inclusive um pouco mais lateral, como foi o que aconteceu neste último ciclo de alta, seguido por uma correção depois até a faixa aí do halving, uma zona onde a gente pode esperar um processo acumulativo de várias instituições. É o que eu acredito que possa fazer muito sentido e principalmente se o preço reagir, seja nessa resistência atual, seja em zonas mais altas, eu vou acreditar que o preço vai estar voltando para te dar uma oportunidade caso você ainda não esteja posicionado dentro do Bitcoin. E o que pode nos ajudar a entender este movimento aqui, que é um movimento basicamente único, né? Então, se isso aqui foi apenas uma perna de alta, isso aqui a gente pode chamar de onda 1, e agora estaremos definindo para onde chegou o topo da onda 1 para iniciar talvez um processo de onda 2, depois dar início à onda 3, que é a mais forte de todas as ondas. Então, levando em consideração a minha leitura, tá, para os movimentos das ondas de Elliott, eu quero trazer para vocês algumas possibilidades. Então veja o seguinte,
Nós temos aqui plotado na tela uma zona, uma região que é uma zona bearish, né? Uma bear zone. Agora, quando a gente abre aí uma possibilidade de testes para o Bitcoin, a gente teria o seguinte: observa que isso aqui era uma linha de tendência de baixa. O preço testou essa região, a gente pode ter muito bem feito uma onda 1, 2, 3, aqui uma onda corretiva 4 e estamos finalizando talvez a onda 5. O que poucas pessoas lembram é que a partir desse primeiro impulso, todo esse movimento gera o quê? Gera uma onda 1. Então toda essa perna vai ser uma onda 1 e a gente vai procurar algum tipo de fundo aqui para uma onda 2 e daí sim dar continuidade para onda 3, 4, 5. Então o que acontece é, provavelmente a gente vai estar construindo essa estrutura nova em aspectos corretivos. E como pode ser, na minha humilde opinião, esse tipo de correção? Bem, se a correção for mais complexa, tá? Como foi o caso do último ciclo, ok? Então voltem a observar aqui, a gente teve um forte impulso, uma correção mais complexa, e a partir daí um novo movimento de alta. Se isso acontecer nessa região, o que eu considero possível, ok? A gente poderia ter todo esse movimento e, na sequência, uma correção um pouco mais profunda, algo neste nível, algo que possa trazer o preço novamente aí para a faixa dos 21 mil dólares, 20.400 dólares. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa região seria muito confluente com zonas aqui de correção mais profunda para o preço. Poderíamos gerar talvez uma armadilha, testando aí zonas acima dos 32.500 pontos. Talvez, se essa captura de liquidez não acontecer, essa correção também talvez não fique tão profunda. Então isso é um ponto relevante para a gente dizer, né? Observa, se o preço chegar acima dessa região dos 32.500, a gente pode estar capturando a liquidez de toda essa consolidação aqui, ó. Então, observa, toda essa consolidação acima dessa região tem muita liquidez. Se o preço consegue romper acima, talvez a gente capture tudo isso. Só que, e caso o preço não consiga capturar tudo isso, o que pode estar acontecendo? Bem, o que pode estar acontecendo é simples, o preço simplesmente não testa a liquidez, ele vem para uma correção mais profunda e talvez este movimento não aconteça exatamente como está desenhado aqui, com uma onda A, B, C, dessa forma. Talvez a gente faça uma estrutura um pouco diferente. Isso existe sim e pode ser feita alteração, como por exemplo, a gente pode vir para fazer uma correção a partir do ponto atual, algo nesse aspecto. Então, vamos pensar que essa estrutura iniciaria uma correção a partir de agora. A gente pode simplesmente fazer uma correção A mais baixa, perdendo aqui o fundo dessa última movimentação. Eu já vou comentar com vocês isso aqui novamente. Essa zona aqui é uma zona de liquidez, eu considero muito importante, eu já vou comentar a respeito. Então a gente pode vir abaixo, perder o fundo, capturar liquidez, fazer uma perna de alta, romper topo anterior, para daí depois talvez construir uma onda corretiva. Isso aqui estaria totalmente dentro dos padrões válidos aí para as ondas de Elliott, desde que a gente siga aí as regras a fim de não invalidar os movimentos, tá? Então assim, por que eu acredito que isso pode ser uma alteração válida frente ao deslocamento de preços? Bem, pelo motivo um tanto quanto simples. Eu vou agora tirar essa quantidade, até de certa forma, relativamente grande de desenhos, para que vocês consigam entender junto comigo o movimento. Então vamos lá, estou num gráfico de 4 horas, eu vou simplesmente manter esse tempo gráfico e eu vou trazer para vocês algumas zonas que eu considero muito relevantes, principalmente no quesito liquidez. Observa que deste fundo até o topo atual, a gente tem alguns parâmetros que são relevantes, tá? Um desses parâmetros é o seguinte: veja que neste nível, tá? Neste nível dos 23.300, 23.270, a gente tem uma forte zona onde era a definição mais alta da área de valor, ou seja, o preço ali, a partir desse ponto, poderia encontrar uma resistência maior e favoreceria posições short. O preço ele veio abaixo do fundo anterior, capturou a liquidez e voltou a subir. Veja que quando a gente pega todo esse caixote, todo esse retângulo, ó, atualmente até o preço, a gente também tem uma zona bem definida de preços que gera uma certa confluência entre zonas que antes eram uma resistência com possíveis suporte. Só que essa região aqui, ela é muito ampla. Isso aqui dificulta, de certa forma,
a gente observar algum tipo de comportamento a fim de operar o deslocamento do preço, principalmente porque as corretoras no Bitcoin, elas mudam as zonas de maior liquidez, principalmente quando a gente olha as principais, como Bybit, Binance, Coinbase, OKX, Kraken, enfim. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: essas regiões de suporte e resistência, com base na análise técnica, elas ficam um tanto quanto mais claras. Então, se a gente pegar e evitar ficar pensando em múltiplos pontos, a gente poderia definir quais pontos sendo os principais. Bem, primeiro, essa zona aqui, para mim, é muito importante, ou seja, abaixo aí dos 26.700, mais especificamente nessa região aqui, ó, tá? Vou trazer para vocês agora. Olha só, marquem esse número, 26.400. Já vou comentar com vocês a respeito disso. Assim como também esse nível aqui de topo. Essa região, para mim, também é muito importante. Então, ó, 25.200 para mim é um suporte muito importante. Foi o suporte testado muitas e muitas vezes pelo Bitcoin, consolidando abaixo, o preço conseguiu romper. E agora, pessoal, a gente tem alguns pontos muito específicos. Eu vou deixar essas duas linhas plotadas de cores diferentes para que vocês saibam o que eu estou dizendo, tá bom? Então, primeiro, a linha em verde claro, ela é a base dessa consolidação que a gente definiu aqui acima dos preços, o que gerou esse último movimento de alta, tá bom? Essa consolidação eu vou deixar em amarelo. Vocês concordam comigo que todas as pessoas que compraram aqui, se posicionaram, elas estão com stops basicamente em dois pontos, em dois níveis. Primeiro nível aqui, abaixo desses fundos, e o segundo nível abaixo desses fundos. Por quê? Porque isso aqui é uma consolidação, então normalmente quem se posicionou dentro desse range ou está com seu stop neste nível, abaixo deste fundo ou abaixo deste fundo. Então, se o preço consegue vir abaixo dessa região, ele consegue capturar muita liquidez. E isso gera combustível para o preço continuar muitas vezes fazendo o quê? Um movimento de alta. Então, o preço pode conseguir fazer uma nova perna de alta pelo simples fato de capturar liquidez. O que isso reflete? Bem, reflete algo muito parecido com o que a gente viu aqui. Observa que aqui a gente tinha um nível muito importante, o preço veio acima, consolidou, testou o nível, então, ó, testou o nível, veio acima de novo, deste nível anterior, consolidou, foi rejeitado, testou aqui a rejeição, veio abaixo da onde? Abaixo deste ponto. Capturou a liquidez e deu uma forte puxada para cima. Isso aqui pode estar acontecendo, pessoal. A gente pode estar vendo algo muito parecido a partir de agora. O preço fez uma consolidação, rompeu acima. Nada impede do preço romper para baixo para depois tentar uma nova perna de alta. Lembrando, galera, essa nova perna de alta, se acontecer, ela vai estar batendo aonde? Em zonas de resistência. Então tem que ter um certo cuidado. Se a gente está numa tendência de alta, a gente vai tentar comprar os recuos de um movimento de preço. E não, neste caso específico, como a gente está numa resistência, evita comprar rompimento, tá bom? Por quê? Porque ele pode falhar com uma probabilidade muito maior. Então, assim, nesses níveis aqui, eu vou olhar sim para algum tipo de compra, assim como se o preço vier para correções mais profundas, seja ela em zonas de gap. Quais gaps? Os gaps da CME, a famosa bolsa que negocia hoje futuros de Bitcoin em Chicago. Então tem um gap bem forte aqui, ó, que pode ser preenchido na faixa dos 20.330. Então se o preço chegar aqui, vai ser um nível chave para mim considerar sim uma possível reação. Assim como nós temos também um nível chave, que é um gap da CME, que está aqui por volta aí dos 28 mil dólares. Então assim, preço testando aqui, ele pode ter alguma reaçãozinha para voltar a cair ou até para fazer um bounce acima. Então, nesses níveis mais reativos do preço, como a gente está em tendência de alta, evita ficar tentando vender aqui. Procura vender mais alto para que tu consiga estar melhor posicionado. Quais seriam as zonas em que eu vou favorecer operações na ponta vendedora? Quais seriam as zonas que eu vou favorecer operações na ponta compradora? Eu vou falar para vocês agora. Então, galera, esses pontos que estão marcados na tela são os que eu acredito serem as melhores regiões para operar. Em verde, procurar operações e brechas na posição comprada. E se você está procurando shorts, procurar operações na ponta vendedora, você deve olhar para essas linhas plotadas em vermelho. Primeiro ponto. Vamos lá, vamos falar a respeito das posições long.
Se o preço chegar nessa faixa de 28, 575, a gente tem sim uma possibilidade de ter uma reação dos preços, tá? Por quê? Porque é a zona de suporte de topos anteriores, aqui seria apenas um pullback da fuga dessa lateralidade, e o preço pode sim demonstrar algum tipo de contexto para que você entre pelo menos um scalp para compra. Se o preço vier mais embaixo, preencher esse gap aqui da CME, aí sim eu acredito que é uma ótima oportunidade para você pensar também em uma posição long, porque aqui você deve ter sim uma reação de preço, por quê? Preenchimento do gap da CME e também um teste aí numa zona de maior demanda compradora que a gente teve e gerou o último impulso de alta. E para mim, o creme de la creme para algum tipo de operação dentro dessa semana seria caso os preços viessem aí abaixo, tá, dos 26.400, principalmente aí 26.386. Essa região aqui para mim é muito interessante porque daria algum tipo de entrada com base numa captura de liquidez, o preço provavelmente demonstraria alguma consolidação aqui. E aí, como você poderia atuar aqui? O preço provavelmente viria para cá, consolidaria abaixo, romperia para cima, faria um pullback, você entraria nessa estrutura, um stop logo abaixo, e aí você teria um bom potencial para retornar ao topo, ok? Essa seria uma abordagem para mim para posições long, tá? Principalmente aí caso o preço venha abaixo dos 26.386. Se o preço não vier essa semana, essa leitura vale para as próximas? Sim, mas a gente vai trazer atualizações, ok? Principalmente na quarta-feira, que a gente tem lives. Se tu não acompanha nossas lives na quarta, toda quarta de manhã, temos live, o Bom Dia Cripto, comigo ao vivo, atendendo suas solicitações, tirando dúvidas e trazendo minha leitura do mercado. Quando tu olha aqui para o gráfico de 4 horas, até mesmo o de 60 minutos, para uma leitura mais pessimista, pensando em algum tipo de contexto de venda, eu não venderia aqui de forma alguma. É uma venda perigosa. Talvez a gente teria um pullback para esta região. E aí nesta região, tanto em 30.200, que é uma zona relevante, observa aqui se a gente pega toda essa consolidação. Ó. Observa que a gente teria basicamente um teste na zona de POC. Veja que esta barra de rompimento foi uma barra que teve uma famosa abertura always in short, todos vendendo. O preço saiu da POC com força, rasgou os fundos e teve continuidade. Então, se o preço voltar a testar essa região, seja do preenchimento de gap da barra, seja o teste na abertura da barra, considero sim ser uma oportunidade, talvez, para algum tipo de operação short. Leandro, é batendo lá que eu vou vender? Olha, tem gente que opera assim, mas eu prefiro aguardar uma reação dos preços, tá? Mas sim, é uma possibilidade também. Agora, se o preço vier acima, tá, dos 30.560, aí sim a gente vai estar falando dos preços testando aí novamente uma zona muito forte de resistência. Observa aí, muito forte. Aqui a gente teve só um desviozinho, o preço voltou a cair, muito forte zona de resistência. E que aí sim eu também vou procurar algum tipo de contexto short, vou tirar meu risco, como eu expliquei no último vídeo de sexta-feira com uma pegada educacional, como fazer vendas ou compras com base na estrutura do bolso de ouro. Se tu não assistiu ainda, vou deixar o card e o link no final desse vídeo. Então é isso, galera. Minha visão para o Bitcoin é essa. Vou procurar esses principais pontos para algum tipo de correção, tá? Não vou tentar ficar vendendo baixo agora. Se o preço for mais acima, o preço, então, por exemplo, ó, veio aqui. Então vamos lá, se o preço veio abaixo, né, testou essa região, veio abaixo. Aqui eu vou procurar daí desmontar se eu tiver vendas. Vou começar a olhar para a compra sucessivamente. Se o preço não chegou nessa região de venda, primeiro testar a zona de compra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer também a mesma estratégia. Se o preço primeiro testar a zona de compra e começar a subir nessa zona de venda, eu vou procurar desmontar a posição e ficar atento para vendas, ok? Então, esses pontos eles não vão ficar simplesmente aqui a fim de serem invalidados, eles continuam sendo pontos reativos para o preço. É evidente, ó, o preço testou essa região, voltou a subir, voltou abaixo, voltou a subir, aí ele já entra num contexto de range e aí você pode sim começar a ter uma noção de que caso ele vá para uma zona mais alta, aí acima de 32.500, aí sim tu também pode ter uma nova oportunidade de venda. Nesse vácuo aqui, eu vou evitar tentar ficar achando o topo, tá bom? Essas seriam as zonas que eu olharia mais para posições. Se tu está procurando apenas operar na ponta compradora, tá? Daí sim, eu acho que esses níveis plotados em verde são os mais relevantes, em especial
a captura de liquidez abaixo de todo este ponto de consolidação. Se o preço vier abaixo aqui, capturar essa liquidez e fazer um movimento acima, gente, aqui é baita oportunidade para você se posicionar, tá bom? Fiquem com o vídeo agora, cliquem aqui do lado, ou melhor, aqui do lado, cliquem no vídeo. Operando com base no bolso de ouro, estruturas Fibonacci. Clica lá, é um modelo simples operacional e você deve procurar esse gatilho nessas regiões de preço que eu comentei. Então fica atento, olha as regiões de preço que eu trouxe nesse vídeo e junta aí com o conhecimento que eu deixei no vídeo aqui. Então, ó, só clicar no vídeo e é isso aí. Desejo a todos vocês ótimos trades, boa semana e até a próxima!